Michael Berry made his name betting against the housing market. O novo aviso de Michael Burry para a recessão de 2023 dos Estados Unidos. Burry fez seu nome apostando contra o mercado imobiliário. Levou 2 anos para o drama se desenrolar, mas o mercado hipotecário subprime finalmente entrou em colapso em 2007, exatamente como ele tinha previsto. Então ele fez uma tonelada de dinheiro. You made a ton of money. Much more than I ever imagined, I'd ever have. Michael Burry é um dos poucos investidores seletos que previu com precisão a grande bolha imobiliária dos Estados Unidos, que ocorreu em meados do final dos anos 2000, conforme descrito em The Big Short, a grande aposta. Ele apostou muito na compra de créditos swaps, de inadimplência em títulos hipotecários subprime, lucrando pessoalmente aproximadamente 100 milhões de dólares com o colapso do sistema financeiro. Em tempos mais recentes, ele previu com precisão o maciço pico de inflação, que vimos no ano passado, a bolha de emprego de colarinho branco, o fim dos estoques de memes, como a MEC e GameStop. É claro, não podemos esquecer a obliteração total da nossa próxima moeda global, de ser o Bitcoin. O cara tem um jeito estranho de acertar as coisas, talvez não imediatamente, mas eventualmente uma vez tópico que ele for particularmente forte nos últimos meses. Tem sido a ideia dessa corrida repetida de touros, que vimos no mercado de ações não é motivo de entusiasmo. Desde que o mercado atingiu o fundo do poço em outubro passado, agora vimos o S&P 500 subir mais de 14%, mas aos olhos de Burry, isso é apenas um salto de curto prazo. E ele observou antes que em crises financeiras anteriores houve muitos rallies de mercado de curto prazo, ao longo de uma tendência descendente muito mais longa. E ele tuitou algumas evidências muito recentes para mostrar algumas razões bastante óbvias porque estamos vendo essa recuperação de mercado de curto prazo e porque as condições rosadas pode não durar. Então, com isso dito, vamos examinar os Twitter enigmáticos de Michael Burry, mais uma vez para saber o que ele está pensando sobre o mercado de ações nos próximos meses. Michael Burry voltou a falar sobre isso no Twitter, desta vez discutindo um motivo importante sobre o porquê ainda não vimos a queda total no mercado de ações. Quinta-feira, dia 30 de março, Burry disse via Twitter, citação, de volta aos anos 20. Não houve nenhuma geração BTFD como você, e parabéns. E sim, é muito sarcasmo. Como Burry está observando, apesar do enfraquecimento das condições econômicas atuais e dos relatórios de lucros corporativos sofrendo, ainda há muita entrada no mercado de ações. Quando ele cai, este é o ponto mostrado no gráfico que ele postou. Então vamos dar uma olhada. Como podemos ver ao longo do eixo X, nós temos anos e ao longo do eixo Y, o que está mostrando é o S&P 500 retornou médio no dia após a queda do mercado. Então este é um gráfico muito interessante, porque mostra se um dia de baixa, o mercado é geralmente seguido por otimismo e pessimismo. Como você pode ver nos anos 30, o retorno do S&P 500 após dias de baixas foram bastante sólidos, mostrando as pessoas viam mais como oportunidade de compra do que momentos de fuga durante os anos 40, 50, 60 e 70. Havia muito mais pessimismo após os dias de baixa no mercado, mas nos anos mais recentes, desde a bolha.com. Mais uma vez, houve relativo pessimismo no mercado. Podemos ver os retornos de um dia após aqueles dias de baixa, com média entre 0,1% e 0,3%. Mas o que é interessante é que é esse o ponto de Michael Burry. Se você olhar para os últimos anos particular, o retorno médio após os dias de baixa realmente disparou. E no ano passado vimos o retorno médio de um dia em torno de 0,3%. O que isso significa é que, no geral, há muito dinheiro fluindo para o mercado depois que ele cai. O que isso significa? Bem, significa que o sentimento do investidor mudou, realmente mudou. E as pessoas ainda verem o mercado como um ótimo lugar para botar o seu dinheiro.
em vez de um lugar que vai ser doloroso, para ficar por perto. Enquanto o sentimento do mercado for bom, enquanto o sentimento geral for bom, os mercados provavelmente se manterão sustentados. Nesse gráfico, uma visão sobre o que está acontecendo em termos de fluxo de caixa no mercado. Portanto, em 2020 e 2021, as entradas de caixa do ETF dispararam mais de 900 bilhões de influência em 2021. Mas, curiosamente, apesar das taxas de juros subindo e a inflação caindo ao longo de 2022, as entradas ainda eram muito fortes, em 589 bilhões. E o que isso nos diz? Bem, nos diz que havia ainda muito dinheiro entrando no mercado no ano passado, acompanhando o raciocínio de Michael Burry. No entanto, um ponto interessante que esse artigo levanta é que talvez essas entradas suculentas estão chegando ao fim, porque se pegarmos o mesmo gráfico, mas agora mostrando as entradas de caixa apenas de janeiro e fevereiro, bem, você pode ver uma história um pouco diferente, surgindo neste ano de 2023. Teve as entradas mais fracas no início do ano desde 2019 e sugerindo que a mentalidade de mergulho que Michael Burry se refere pode estar diminuindo, e as notas dos artigos de fundo de ações e títulos tiveram entrada de 85 e 90 abaixo de sua mentalidade de longo prazo, médias, respectivamente, as especialidades de commodities e fundos alternativos. Tiveram saídas líquidas combinadas, fluxos moderados, de fevereiro combinado com fluxo abaixo da média. Em janeiro, levou para um dos mais fracos começos de um ano, sempre o total de 2 meses de 49 bilhões, e o pior início de ano de 2 meses desde 2019. Naquela época, o mercado estava atolado em uma redução e o Fed foi aumentando as taxas, muito diferente de hoje. Então parece que enquanto Burry fala sobre os investidores sustentando o mercado comprando na queda, não precisamos esperar muito tempo para que esse efeito diminua. E essa tese seja respaldada pelo que vimos nos padrões de gastos e poupança do consumidor. Com as taxas de juros subindo constantemente, isso limita a quantidade de dinheiro sobrando, que as pessoas têm em torno de dívidas, como hipotecas, empréstimos para carros mais caros, para o serviço com a inflação. Também esquentando e aumentando o custo de vida, isso deixa muito pouco dinheiro sobrando para qualquer outra coisa. Como você pode ver agora, a taxa de poupança pessoal é muito baixo. Então, em média, os americanos simplesmente não têm dinheiro sobrando para colocar em investimento, mas com um aperto de crédito que provavelmente veremos durante os próximos meses. Em respostas aos choques bancários que vimos, eles provavelmente terão ainda menos empréstimos acontecendo, o que só pode sufocar as entradas de caixas para investimento. Ainda mais, então não há uma quantidade razoável de evidências de que, embora os últimos anos tenham visto pessoas com mentalidade de mergulho, isso poderia muito em breve estar terminando. E, portanto, o suporte do mercado, e se o mercado começar a cair de novo, mas não há ninguém realmente lá para apoiar isso, pode levar ao cenário de Michael Burry, que tem previsto o tempo todo, onde teremos outra grande queda. E como eu disse antes, o Twitter do ano passado, ele chamou assim, rebater o salto do gato morto várias vezes, prevendo que estamos apenas na metade da ladeira de inclinação. E por que comparar a nossa atual situação para o rally do ponto médio que vimos ao longo do fim do S&P 500 de 2001? Ele também observou na metade do ano passado que desta vez o teatro levou mais de 10 anos para encher, e é improvável que todo mundo saia em menos de um ano, sugerindo que honestamente, se o mercado começar a cair, no próximo ano poderemos experimentar uma recessão prolongada, se essas entradas de caixas realmente se transformarem em saídas. Mas com isso dito, o que tiramos disso como investidor? E sendo bem honesto, realmente não temos como saber o que vai acontecer. Embora eu goste muito das opiniões e dos pensamentos de Michael Burry sobre o mercado de ações, mas ao mesmo tempo estar atento, pois ele já previu várias vezes com precisão e
realmente aconteceu de fato. Pois montando uma carteira de alta performance com método e estratégia com ótimas empresas, mesmo se acontecer um cenário como esse, o impacto seria pequeno. Pois se você tem um método e uma estratégia, em termos de nossas próprias ações, não deveria mudar nada. Para o investidor passivo, todo o seu truque é transformar a média de custo em dólar em um índice absolutamente nenhum pensamento para o estado atual do mercado. Como se enterrasse a cabeça na areia e continua enviando por 40 anos, seguindo sem mudança alguma. Em termos de investidores ativos, as chances de que os comentários de Michael Burry sobre as tendências de mercado de curto prazo também têm um grande impacto, porque lembre-se, estamos nos apegando a empresas individuais que se enquadram em nosso círculo de competência, em seguida comprando-as em preços razoáveis. E essa estratégia simplesmente não precisa de nenhuma análise de mercado. A análise é sempre útil. Entenda o máximo que puder sobre as condições econômicas, mas no final das contas, a análise macroeconômica e as previsões de mercados de ações realmente adiciona muito pouco para o que estamos fazendo de fato. Você poderia argumentar que eles fazem mais mal do que bem. E sim, não é tanto sobre o agora. A queda da bolsa historicamente provou-se ser uma ótima oportunidade de compra e sempre a bolsa tem se recuperado. Importante, vale também a pena lembrar que alguém como Michael Burry, ele está jogando um jogo um pouco diferente do que a maioria de nós joga. Enquanto ele é definitivamente um investidor voltado para o valor, seus registros mostram que repetidamente ele age como trader do que como investidor de longo prazo. Basta dar uma olhada na sua história. Como você vê, pode ver que absolutamente não há nenhum padrão. Seja o que for, ele raramente ocupa alguma posição por mais de 3 meses. E além disso, ele ocasionalmente faz aposta de opções em curto prazo no desempenho do mercado, contrário do que vimos no arquivamento de Warren Buffett. Quanta mudança você vê em seus investimentos trimestrais? Sim, não há muita. São muito orientados para o valor. Buffett é muito focado em comprar um negócio e vê-lo crescer para mais de 10 anos, enquanto Michael Burry é mais focado em aproveitar preços incorretos de curto prazo, no espaço de semanas ou meses. Enquanto esse tipo de investimento pode ser atraente para você, eu acho que para a maioria de nós não é uma boa ideia. Como Manash diz em nosso penúltimo vídeo, como investidor individual, a nossa principal vantagem é o tempo, a nossa capacidade de manter ativos para o ultra longo prazo. O maior retorno do investidor não está na compra nem na venda, está no tempo. Isso provou ser muito melhor estratégia do que apostar na subida ou na descida do mercado para fazer um rápido lucro aqui e ali. O conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.